Fala pessoal, a ideia da aula de hoje é passar aqui para vocês da maneira mais simples possível o que seria, né, uma variável aleatória discreta, né? Como que a gente entende as variáveis aleatórias discretas, né? Essa é a primeira aula sobre variáveis aleatórias discretas. Vou colocar aulas aqui sobre distribuições discretas posteriormente, tá? Mas essa aula ela é essencial para a gente entender como funciona, né, é, essas variáveis discretas, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o roteiro, né? Caso você queira pular para alguma parte específica aí do seu interesse, tá? E é isso, beleza? Bora começar. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é o conceito de variáveis aleatórias, tá? Então, basicamente, uma variável aleatória pode ser entendida como uma... Aqui eu vou apresentar dois conceitos, tá? Um conceito um pouco mais informal, assim dizendo, e outro um pouco mais formalizado, tá certo? Vamos para o primeiro para a gente entender. Uma variável aleatória pode ser entendida como uma variável quantitativa, certo? Cujo resultado depende de fatores aleatórios, beleza? De experimentos probabilísticos. Isso a gente viu lá na aula de probabilidade, tá? Então, alguns exemplos aqui, tá? Número de coroas obtidos no lançamento de uma moeda, né? Algumas vezes. Número de itens defeituosos em uma amostra retirada de determinado lote. Tudo isso depende do acaso, certo? Peso ou volume de produtos produzidos em indústrias, né? Você pega uma lata de refrigerante ou de cerveja ou um pacote de feijão, alguma coisa assim, né? Aquilo ali, aquele peso absoluto, ele é resultado de um processo aleatório, tá? Que tem aquela média ali. Selecionar aleatoriamente uma pessoa de uma população e medir o QI dessa pessoa, né? Tudo isso aí são exemplos de variáveis aleatórias, certo? Então, basicamente, tudo que a gente puder observar de uma maneira quantitativa, né? Olha só, né? É um valor quantitativo proveniente de um experimento probabilístico, vai ser uma variável aleatória, tá certo? Então, esse é o primeiro conceito. Agora, a gente vai formalizar um pouco mais esse conceito, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Seja epsilon, ou var epsilon, né, no caso, um experimento e S, um espaço amostral associado a esse experimento, tá? Todos esses conceitos estão lá na aula de probabilidade. A função x, que associa cada elemento de S a um número real, que a gente vai chamar aqui de x de S, é denominada variável aleatória, tá? Então isso aqui pode parecer um pouco confuso no início, mas basicamente é o seguinte, tá? Se você está por dentro do conceito de espaço amostral, tá? Então, eu tenho aqui simbolicamente esse lado esquerdo que está dizendo para mim todos os possíveis resultados desse experimento probabilístico aqui, tá? E aí, a cada ponto desse experimento, a gente vai ter uma função x que vai trazer para esse outro lado como se fosse um novo espaço amostral, tá? Então, basicamente, é como se esse lado aqui fosse o nosso espaço amostral S, e esse outro lado, né, que é o espaço de x, algumas literaturas aí chamam, né, de contradomínio, né, Rx, ou contradomínio, tá? Por que é interessante a gente definir isso, tá? Porque, às vezes, o valor que a gente vai observar no experimento, tá? O resultado daquele experimento, não necessariamente ele vai ser do contradomínio. Então, o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos por exemplo aqui. Vamos para dois exemplos, tá? O primeiro exemplo, no nosso primeiro exemplo, o S, que é o espaço amostral, ele é diferente do contradomínio. Isso aqui é para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, vamos só supor aqui a situação em que eu vou lançar uma moeda duas vezes e eu vou observar o número de caras que essa moeda vai ter. Então, trazendo aqui para a ideia de espaço amostral, né? O nosso espaço amostral seria, eu vou chamar aqui só para falar aqui para vocês, C cara, certo? E C barra coroa, beleza? Então, se eu vou lançar essa moeda duas vezes, nós podemos ter duas caras, uma cara e uma coroa e uma cara e duas coroas, tá? Esse que eu acabei de escrever aqui, é exatamente o espaço amostral do nosso experimento. Só que vocês lembram que uma variável aleatória ela deve ser numérica, né? Então, como a variável deve ser numérica, então eu não vou poder quantificar isso aqui no formato do contradomínio, beleza? Eu preciso de um número. Então, esse número é exatamente essa função, ou seja, o número de caras, né,
a gente pode ter aqui diferentes números de caras, né? E cada número desse vai ser associado a um elemento desse espaço amostral aqui. Então, basicamente, vamos lá, vamos para o mais lógico aqui. Quais são os possíveis valores de x, né? Que é exatamente o que eu vou colocar aqui no contradomínio. Se eu vou lançar essa moeda 2 vezes, tá? Então significa que eu posso ter nenhuma cara, 0. Significa que eu posso ter uma cara ou duas caras, tá? O máximo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, né? Mudar a cor aqui. Ou seja, a situação em que eu tenho 0 caras é exatamente essa última aqui, né? Está associado a esse resultado de 0 caras. A situação em que a gente tem uma cara é essa e essa, né? Então, as duas vão produzir o mesmo resultado, né? Para x, beleza? E, por fim, a terceira, em que eu tenho 2 caras, tá certo? Então, basicamente, né? A minha variável ela deve ser quantitativa. A gente vai ter um espaço amostral, tá? Que nem sempre, tá? Claro, né? Que isso aqui nem sempre acontece, tá, pessoal? Pode ser que esse espaço amostral, a gente vai já ver um exemplo em que ele é igual, tá? Mas quando a gente tem uma situação como essa aqui, em que a gente tem resultados de experimentos que não são numéricos, a gente tem essa função aqui, por exemplo, número de caras, e a gente vai transformar cada valor desse aqui, tá? Em um valor numérico. E eu tenho esses possíveis resultados, beleza? Então, isso é uma situação em que espaço amostral é igual ao contradomínio. E no caso mais simples, que a gente tem aqui também, né? Um caso em que o espaço amostral ele é o mesmo do contradomínio. Então, por exemplo, selecionar uma pessoa aleatoriamente, né, de uma população específica e a nossa variável x vai ser a altura dessa pessoa. Então, a nossa variável x, o nosso espaço amostral vai ser o quê? Vai ser um x tal que o x é maior do que 0, né? Basicamente, essa é a restrição aí para a altura das pessoas, né? Óbvio que existe um limite máximo, né? Mas vamos considerar aqui que seja maior do que 0. Então, ou seja, isso aqui vai ser o próprio espaço amostral. Só que no momento em que eu medir a altura dessa pessoa, eu já vou ter acesso à minha variável x, a uma mensuração dessa variável x, beleza? Então, essa é a situação diretamente em que a gente tem que o espaço amostral é igual ao contradomínio, tá? Então, é muito importante a gente ter essa definição formal, principalmente para a gente entender aquelas situações em que, a anterior, né? Você tem um resultado para a sua amostra e a cada valor dessa amostra você associa um número, tá bom? Um valor numérico. Isso é o básico para a gente entender aqui a ideia, né, sobre os eventos probabilísticos, tá certo? E aí o seguinte, né? Isso foi uma introdução, tá? Quando, em relação à aula de hoje, tá? A gente vai estar interessado nas variáveis aleatórias discretas, sabendo que existem as principais tipos de variáveis são discretas e contínuas, certo? Então, em uma outra aula, posteriormente que a gente tiver, eu vou colocar aqui também no card, lá na descrição também, aula sobre variável contínua, tá? Então, mas na aula de hoje, a gente vai caracterizar aqui as variáveis discretas, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Lá na descritiva, né, tem aula também sobre isso, a gente entende de variável discreta como variável resultado de contagem, né? Então, basicamente, você tem como possíveis valores uma sequência de inteiros em geral, né? Então, olha só, seja x uma variável aleatória, tá? Se x, se o número de valores possíveis de x for finito ou infinito numerável, denominaremos x uma variável aleatória discreta, tá? Inclusive, essa é a principal diferença entre discreta e contínua, né? Olha só, agora vamos para a parte que mais interessa aqui. Olha só, se os possíveis valores de x podem ser postos em uma lista, com esses valores observados aí. Ou seja, se você tem uma variável em que você consegue listar os exatos resultados, todos os possíveis resultados, né, e a cada resultado atribuir uma probabilidade, você está diante aí de uma variável aleatória discreta, tá? E aqui só um adendo, tá? Muito importante, né? Em relação à nomenclatura. Nós temos letras maiúsculas, né? X, Y e Z, por exemplo, geralmente do final do alfabeto, né? Isso aqui vai denotar variáveis, tá, pessoal?
variáveis. E, por exemplo, se você tem uma variável x, essa variável específica, quando você realizar o seu sorteio ou o seu evento probabilístico e você observar um xi, tá? Ou seja, você observar um valor daquela variável, esse x vai ter que ser minúsculo, tá? Então, muito importante essa questão da notação, tá? Fiquem espertos com isso. E aqui nós vamos estudar, né, como essa aula é muito básica, nós vamos estudar 3 principais características, né, dessas variáveis. A primeira delas é o que caracteriza uma variável discreta, né, que é a distribuição de probabilidade. A segunda é a esperança matemática, né, ou seja, a média esperada daquele evento, né, daquela variável, e a variância desse evento, dessa variável, beleza? Então, esses 3 aspectos aí que a gente vai estudar aqui. Então, a começar, pessoal, pelo seguinte. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer quando a gente estiver estudando uma variável discreta, né? Claro, se não tiver sido fornecida tantas informações assim sobre ela, a gente vai identificar o nosso contradomínio, ou seja, a gente vai listar todos os possíveis resultados dessa variável de interesse, beleza? Então, a primeira coisa, desde a probabilidade, lá na parte introdutória, a gente precisa saber quais são os possíveis valores que essa variável pode assumir, tá certo? E aí, para cada valor de x, que a gente vai denotar por xi, né? Ou seja, x1, x2 até k, número de classes, tá? Lembrando que existem algumas situações em que a gente tem infinito numerável, né? A gente tem uma probabilidade associada. Ou seja, você vai ter o x1, você vai ter a probabilidade de ocorrência desse x1. O x2 é a mesma coisa, até o xk, tá? Então, a gente vai chamar a probabilidade de x ser igual a um valor de x dessa forma aqui, tá? A gente vai usar principalmente essa segunda notação aqui, tá? E aí, a gente entra no conceito de distribuições de probabilidade, né? Que é o seguinte, o conjunto de pares xi e a probabilidade associada a cada xi é denominado distribuição de probabilidade de x. Então, o primeiro passo aqui para você entender uma distribuição discreta, né? Ou, na verdade, uma variável discreta, é você conhecer essa distribuição de probabilidade, tá certo? Geralmente, essa distribuição de probabilidade, a gente representa ela através de uma tabela, né? Então, a gente tem aqui no título dessa tabela, a gente tem aqui à esquerda, né, os possíveis valores, né? Possíveis valores de x, né? E na direita aqui, a gente tem a probabilidade de cada xi, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse primeiro valor, e aqui a probabilidade da minha variável x ser igual a esse primeiro valor. A gente vai chamar isso aqui de Pzinho de x1. Esse segundo, Pzinho de x2, e assim por diante, até Pzinho de xk, tá? A gente vale lembrar que a gente vai trabalhar aqui com a situação em que o k é finito, tá? Nós vamos ter um número possível, mas esse k pode seguir indefinidamente aqui, pela teoria, tá bom? E aí, antes de a gente partir para o exemplo, a gente precisa entender 2 propriedades principais aí, tá? Basicamente, né, dessas probabilidades aqui, tá? A primeira delas é que deve ser maior ou igual a zero para todo i, tá certo? Ou seja, vamos olhar aqui para o índice, para o x1, na verdade aqui, ó, o i ele pode ser 1, 2 até o k, né? Para todos esses i's, essa probabilidade deve ser positiva, tá? Não existe probabilidade negativa, beleza? E a soma de todas essas probabilidades tem que ser igual a 1. Isso é um pouco óbvio, né? Por quê? Se você tem, por exemplo, 5 resultados possíveis, né? E você tem a probabilidade do primeiro resultado, do segundo, do terceiro, etc., a soma desses possíveis resultados tem que dar 1, na verdade, porque não vai fugir desses 5 possíveis resultados, né? Dependendo da circunstância, tá certo? Então, vamos começar por essa ideia aí de distribuição de probabilidade, tá? Então, vamos lá, olha só. Considera o lançamento de uma moeda não viesada 2 vezes. Vou pegar uma moeda não viesada e lançar ela 2 vezes, tá? E a nossa variável x vai ser o número de caras encontradas, beleza? Então, semelhante àquele exemplo que a gente viu lá, não é? A gente tem aqui o nosso espaço amostral, que é, a gente tem 2 caras, cara, coroa, coroa, cara e 2 coroas, certo? Como essa moeda ela é não viesada, tá? Isso significa que esses resultados aqui, eles são equiprováveis, né? Ou seja, esse resultado aqui,
Ele tem 1/4 de probabilidade de ocorrência, isso vale para todos os outros, tá? Então, ou seja, a gente vai ter, vamos lá, vamos construir agora a nossa distribuição de probabilidade. Então, eu vou ter o xi aqui, tá? E o p de xi, beleza? Então, a cada valor desse espaço amostral aqui, tá? A gente vai atribuir uma probabilidade, beleza? A gente já sabe. Então, lembrando, o x, né? Eu vou colocar aqui o contradomínio, né? O Rx, ele pode ser 0, 1 ou 2. Não é verdade? Ou seja, se eu lançar essa moeda 2 vezes, eu posso ter 0 cara, 1 cara ou 2 caras. Tá? Então, aqui são os possíveis valores. À esquerda, 0, 1 e 2. Beleza? A probabilidade do... Vamos aqui mudar a cor aqui. A probabilidade do x ser igual a 0, né? Essa daqui que eu estou querendo, vai ser qual? Bom, se o meu x é o número de caras, então eu encontro o 0 apenas na situação em que for 2 coroas, na verdade. Então, aqui, 1/4, tá? Assumindo, né, que essa moeda é honesta, lógico. Podem haver situações, pessoal, que a moeda ela é viesada, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Beleza, então essa probabilidade aqui é 1/4, que é 0,25, beleza? O nosso x, aqui eu já fiz, né? O nosso x é igual a 1, ou seja, eu encontrar uma cara, vai ser satisfeito nesse caso aqui e nesse aqui também, não é? Ou seja, tenho duas situações possíveis. Como esse daqui é 1/4 e esse outro é 1/4 também, significa que a nossa probabilidade do nosso x ser igual a 1 é igual, né, a 1/4 mais 1/4. 2/4, que é igual a 0,5, né, 1/2. Mas eu vou colocar aqui 2/4 para ficar na mesma base, tá? Então, 0,50. E por fim, a situação em que a gente tem duas caras, né, que vai se satisfazer com esse resultado aqui. Então, isso aqui também é 1/4, tá? Então, temos 1/4 aqui, 0,25, tá certo? Então, a gente pode aqui, já de cara, né? Esse exemplo aqui ele é bem intuitivo, óbvio que existem exemplos um pouco mais complexos, nós vamos estudar eles na parte final da aula. Mas olha só, aqui você já sabe que vamos somar, né, esses valores aqui, beleza? Vamos somar 1/4 mais 2/4 mais 1/4. Né? Então, se a gente soma tudo isso aqui, essa somatória é igual a 1. Né? 0,25 mais 0,5 mais 0,25. Então, esse somatório aí, ele vai ser igual a 1. Tá? Então, ou seja, no nosso caso, o P de xi, né, em todas as situações, ele foi maior ou igual a 0, na verdade. E o somatório do P de xi, nesse caso com o i indo de 1 até 3, porque eu tenho 3 categorias, né, é igual a 1. Então, temos as nossas duas condições satisfeitas aqui. Beleza? Então, esse exemplo simples para ilustrar, né, o que seria uma distribuição de probabilidade. Quando a gente construir isso aqui, ó, todos os possíveis resultados, e cada probabilidade associada a esses resultados, a gente já tem a distribuição de probabilidade. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente precisa dela para calcular o que vem a seguir, que é exatamente, né, a média e a variância. Na probabilidade, pessoal, vai ter aulas especificamente sobre isso, tá? A gente chama a média, né, de esperança matemática, tá? O valor esperado daquele evento aleatório, né? Então, isso ajuda a gente a caracterizar um evento probabilístico. Então, por exemplo, se você tem aí você sabe assim, você não tem como prever o resultado daquele experimento, né? Não tem como prever o resultado, mas você sabe as probabilidades associadas a cada ponto, você sabe a média de possíveis resultados, né, daquela sua variável x que você está estudando. Né? Então, a esperança é muito importante. Tá? Para a gente calcular a esperança de x, né, que é exatamente a média, a gente calcula somatório do produto entre cada observação e a probabilidade daquela observação. Beleza? Então, por exemplo, você tem aqui xi, p de xi, tá? Então, você tem aqui x1, p de x1, x2, p de x2, né? E assim por diante, até xk, p de xk.
beleza? Então, basicamente, né, essa média, né, a esperança de x, ó, traz daqui para cá, para a gente conseguir ver, né? Então, daqui, você vai multiplicar o x1 vezes o p de x1, depois vai somar com x2 vezes p de x2, assim por diante, até o xk vezes p de xk, beleza? Então, considerando, óbvio, né, essa fórmula, de uma maneira generalizada, né, o k deveria ser infinito, né, mas aqui a gente vai trabalhar com situações em que o nosso k é limitado, tá bom? Então, o nosso valor de x aí, né, vai de 1 até k, né, o mesmo vale para a probabilidade, e k é o número de possíveis valores, beleza? E para a gente calcular a variância, né, que é uma medida de variabilidade em torno da média, associado a esse evento probabilístico, né, a nossa fórmula adaptada, né, lá da variância para a probabilidade aqui, é a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Né? Vocês podem ver em alguns livros, ele vai escrever assim, ó, esperança ao quadrado de x, tá? Mas é a mesma coisa. Basicamente aqui, esse E de x aqui, que é exatamente o que a gente calculou anteriormente, tá? É o que a gente calculou aqui, tá? Então, o que a gente vai precisar calcular de novo é a esperança de x ao quadrado, beleza? Então, ou seja, ao invés da gente somar cada valor vezes, somar o produto de cada valor de x vezes p de x, a gente soma o quadrado desse valor, tá? No lugar de x1 p de x1 mais, faz isso para todo mundo, até xk p de xk, né? No lugar disso, você faz isso, só que elevando ao quadrado, para você encontrar esse termo aqui. A diferença desse termo para a esperança de x ao quadrado vai ser a variância, tá? Então, você pode fazer por partes, né? Mas a fórmula direta, né, tá aqui, beleza? Então, essa daqui é a fórmula da variância, já substituindo do que a gente precisa, beleza? Então, agora, pessoal, nós vamos aqui fazer alguns exemplos, tá? Para a gente entender, para que fique bem claro essa ideia aí sobre variáveis discretas, tá certo? Então, começando aqui pelo exemplo 1, tá? Então, vamos lá, olha só. Considere um lote de peças que podem ser defeituosas, com probabilidade de 0,05, ou ser boas, com probabilidade de 0,95. Tá? Então, vou tirar uma peça aleatoriamente desse lote, estou considerando aqui com reposição, e a probabilidade de ser defeituosa é 0,05 e boa 0,95. Seja x o número de peças... O número de peças defeituosas em uma amostra de 2 peças pede-se, ou seja, a gente vai pedir pegar 2 peças. É semelhante a essa que a gente fez com a moeda, tá? Só que as probabilidades aqui vão ser diferentes. Então vamos lá. Primeira coisa, o x é o número de peças defeituosas. Ok? Número de peças defeituosas. Se a gente pegar o espaço amostral, né, considerando essa mesma nomenclatura aqui, eu vou tirar 2 peças desse lote, tá? Então, significa que pode ser boa, boa, certo? Boa e defeituosa e boa, ou 2 defeituosas. Concorda? Beleza. Então, antes de qualquer coisa, a gente sabe que... Vou botar mais embaixo aqui. A probabilidade de essa peça, né, da gente retirar essas 2 peças e obtermos 2 peças boas, né, é de 0,95 vezes 0,95. Com reposição não tem relação nenhuma, tá? Entre um e outro. Então, isso aqui é 0,95 vezes 0,95. Tá? Fazendo aqui a conta na calculadora, a gente tem que esse resultado aqui é 0,9025. Beleza? Então, a gente vai fazer, ó, olha só, a probabilidade de ser uma peça boa e uma defeituosa, não é? Vai ser 0,95 vezes 0,05. É isso? O mesmo vale para cá. Essa mesma probabilidade aqui. Né? A gente vai fazer uma por uma para ficar mais fácil. Daqui, 0,05 vezes 0,95.
né? E, por fim, a última aqui, duas defeituosas, que é 0,05 vezes 0,05, tá? Então, fazer aqui as contas. Aqui é 0,0475, certo? Cada uma dessas aqui. E, por fim, aqui é 0,0025, beleza? Então, temos aí essas probabilidades. E aí diz o seguinte aqui, ó, o que está pedindo, tá? Construa a distribuição de probabilidade de x. Beleza, então, vamos olhar aqui, né, na nossa letra A, nós temos aqui os possíveis valores de xi e as suas probabilidades, tá certo? Então, vamos descer aqui um pouco. Aqui, pessoal, a gente sabe que o nosso Rx ele pode ser 0, 1 ou duas peças defeituosas. Na verdade, então, os possíveis valores de x, 0, 1 e 2. Tá? E as probabilidades? Né? As probabilidades a gente já calculou, pessoal. Então, olha só. Eu acho que aqui já dá para vocês entenderem, pelo menos intuitivamente aqui, como que a gente chega nessas probabilidades, né, diante do que já foi dito, beleza? Vocês podem, se vocês quiserem, pausar o vídeo aqui e dar uma olhada para ver se vocês conseguem preencher essas probabilidades, tá? Mas olha só, a probabilidade do x ser igual a zero é zero peça defeituosa, nenhuma. Então, tá aqui, ó. Boa e boa, né? Então, é exatamente essa probabilidade aqui que a gente já calculou, tá certo? Então, aqui vai ser 0,9025, beleza? E aí a gente precisa de atenção para o x igual a 1. Essa peça ela pode ser defeituosa tanto na primeira observação quanto na segunda, não é verdade? Então, nesses dois casos, a nossa probabilidade ela é igual. Cada uma delas vai ser 0,045. Então, nós vamos somar esses dois valores aqui, beleza? Então, somando, vamos botar aqui 0,475 vezes 2. Isso aqui dá 0,095. Tá? Então, 0,095. E, por fim, a possibilidade de vir duas peças defeituosas vem desse resultado aqui, certo? Desse resultado, D e D, que a gente já tem a probabilidade, que é 0,025. Tá? Então, vamos construir aqui 0,0025, na verdade. Beleza? Então, vamos somar esses três elementos aqui, né, para a gente ver se essa probabilidade realmente é igual a 1, né? Tá? Somando aqui, a gente tem 1 como resposta, certo? Ou seja, vai satisfazer aquelas propriedades que a gente já viu, beleza? Então, isso é uma distribuição de probabilidade. Agora, é pedido o seguinte, né? Calcule a média e a variância, né, de x. Ou seja, a esperança de x vai ser o somatório com o i indo de 1 até 3, né? O x1 é esse aqui, o x2 e o x3, né? Convertendo aqui pelos índices, tá? Basicamente isso aqui, ó, que eu estou querendo dizer, tá? Ou seja, isso aqui vai ser xi, p de xi, não é verdade? Ou seja, a esperança vai ser 0 vezes 0,9025, né? 9025, mais 1 vezes 0,95, mais 2 vezes 0,0025. Certo? Isso aqui é a nossa esperança de x. Então, nossa esperança de x, consequentemente, vai ser, vamos somar aqui, né? 0,0025 mais 0,0025.
0,95. Vai ser 0,1. Essa é a esperança de x. Beleza? Ou seja, uma esperança baixa, né? Por quê? Principalmente porque a nossa probabilidade, né, de obter uma peça defeituosa é muito baixa, tá? É de 5%, certo? E em relação à variância, vamos lá. Vou botar um ponto aqui, tá? Variância de x vai ser a esperança de x ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x, né? Isso aqui a gente acabou de ver na aula. Esse pedaço aqui, a gente já sabe que é 0,1 ao quadrado, beleza? O que a gente precisa saber, vou mudar essa cor aqui, é quem é a esperança de x2. Então, vamos lá para resolver isso aqui. A esperança de x2 vai ser o 0 ao quadrado, né? É a mesma coisa, tá? Só para constar aqui, né? A esperança de x2 ali em cima, né? É o somatório de xi ao quadrado vezes p de xi. Somatório em i, tá? E indo de 1 até k. Então, é 0,2 vezes 0,9025, né? Mais 1 ao quadrado vezes 0,095 mais 2 ao quadrado vezes 0,0025. Beleza? Então, 0,025 vezes 4, 0,01 mais 0,095. Tá? Então, a esperança de x ao quadrado, no caso, é igual a 0,105. 105. Beleza? Quando a gente faz isso aqui, a gente tem como resultado 0,01. Ou seja, vamos voltar aqui para branquinha. Logo, né, a variância de x ela vai ser 0,105 menos 0,01. Ou seja, a variância de x vai ser igual a 0,095. Beleza? Então, essa daqui é a variância de x. Tá certo? Então, pessoal, essa é a ideia, tá? Por trás aí das distribuições discretas, né? Claro que existem situações complexas, né? Mas a base é essa. Você já tem a base. Ou seja, a gente precisa construir a nossa distribuição de probabilidade para caracterizar essa distribuição, né? O que é isso? Né? Ora, os possíveis valores e as probabilidades associadas a esses valores. Quando a gente tem isso, a gente já tem muita coisa, tá? E daí, para a gente caracterizar um pouco mais essas distribuições, a gente precisa calcular a esperança e a variância, beleza? Existem outras medidas importantes, tá? Mas essas três são as medidas básicas para a gente conhecer uma distribuição de probabilidade, beleza? Então é isso, tá? Provavelmente vão ter mais vídeos aí de exercício em algum momento, beleza? Qualquer pergunta é só comentar, tá bom? E é isso. Um abraço e até mais.